Seja bem-vindo, estudante, ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, seu professor de matemática. E continuando nossa playlist para você aprender matemática de uma vez por todas, tá chegando na reta final, hein? Eu quero falar com você hoje sobre hexágono regular ou hexágono regular. Um hexágono regular é uma figura de 6 lados, em que os 6 lados são congruentes. Os 6 lados possuem medidas iguais. O que você tem que saber do hexágono? O primeiro de tudo é calcular a área do hexágono. E como que a gente vai calcular a área do hexágono? Note que eu consigo dividir o hexágono em 6 triângulos. E esses 6 triângulos não são triângulos quaisquer, são triângulos equiláteros. Então a área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Mas nós vimos na aula de triângulo equilátero que a área dele é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então eu prefiro muito que você entenda isso, que a área do hexágono são 6 triângulos equiláteros e cada triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Porém, os livros vão trazer assim para vocês. Ó. O 6 e o 4 dá para a gente simplificar por 2. 6 dividido por 2, né? Vou até pôr pequenininho aqui. Ó. Vou simplificar aqui por 2 e vou simplificar aqui por 2. E aí os livros, eles trazem para nós como sendo isso aqui, ó, a área do hexágono. 6 dividido por 2 é 3. Então, 3L ao quadrado, raiz de 3, e 4 dividido por 2 é 2. Pronto. Essa é a fórmula que os livros trazem para a área do hexágono regular. 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O que mais que você precisa saber aqui de um hexágono regular? É a altura dele. A altura de todo o hexágono, né? Que é como se fosse essa medida aqui, ó. A altura de todo o hexágono, que eu vou chamar de H. Mas observe que essa altura é isso aqui, ó. São duas alturas de um triângulo equilátero. É a altura desse triângulo mais a altura desse triângulo. Então, a altura de um hexágono são duas alturas de um triângulo equilátero. Mas eu expliquei para vocês lá na aula de triângulo equilátero que a altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Se a gente simplificar os dois, a gente conclui que a altura do hexágono é lado raiz de 3. Simples, né? E o último elemento que você teria que saber aqui do hexágono é essa medida aqui, que eu vou com uma linha um pouquinho mais espessa, um pouquinho mais grossa, que seria essa medida aqui, ó. Que é o quê? Que é o apótema. É o apótema do hexágono. Mas observe que o apótema do hexágono é exatamente a altura do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero, eu acabei de escrever para você, é lado raiz de 3 sobre 2. Pronto. E aí você pode pensar também, a gente pode dar umas brincadeirinhas aqui, né? Que aqui, ó, é 60 graus. Que aqui, por ser um triângulo equilátero, também é 60 graus. Então, o ângulo interno de um hexágono é 60 mais 60, 120. A gente pode usar isso aqui para algum exercício, não sei, depende muito do exercício. Mas o básico que você tem que saber são esses 3 elementos. A área, a altura e o apótema. Vamos ver então questões sobre esse assunto de hexágono regular? Um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com um contorno em formato de um hexágono regular. Se a área do círculo inscrito é 3π metros quadrados, então
a área do hexágono em metro quadrado? É? Bom, eu acabei de mostrar para vocês que a área do hexágono são 6 triângulos equiláteros. Beleza? Então, se eu descobrir qual é o lado desse hexágono, desse triângulo equilátero, eu sei o lado do hexágono, então eu consigo calcular a área. Mas o que o raio dessa circunferência é? É exatamente a altura do triângulo equilátero. Então, o raio é a altura do triângulo equilátero. E eu mostrei para você, na aula de triângulo equilátero, que a altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Beleza. Só que como que eu vou encontrar esse raio? Eu vou encontrar esse raio pela área do círculo. Eu ainda não ensinei para vocês a área do círculo, mas nessa questão eu vou precisar, tá bom? Como que a área do círculo? Πr ao quadrado. Πr ao quadrado. Mas a área, ele disse pra gente que é 3π. Então, 3π é igual a πr ao quadrado. Se eu simplificar os π's, sobra aqui 3 é igual a r ao quadrado. Jogando a raiz, r é a raiz quadrada de 3. Então, se a gente substituir aqui agora o r por raiz de 3, nós temos exatamente isso. Uma igualdade de frações, a gente pode multiplicar cruzado. Então, L raiz de 3 vezes 1 é L raiz de 3. E 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Se eu simplificar os raiz de 3, eu acabo de descobrir, então, que o lado desse hexágono é 2 metros. Agora a gente parte para o abraço. Porque a área do hexágono, como eu expliquei para vocês, a minha área que eu quero, são 6 triângulos equiláteros, mas a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas pelos cálculos, eu já descobri que o lado é 2. E quanto que é 2 ao quadrado? Não é 4? Eu amo esse negócio. Então, a minha resposta fica sendo 6 raiz de 3 metros quadrados. Letra B de bosque. Pensou que eu ia falar outra coisa, né? Beleza. Olha o tanto de artifício que eu usei nessa questão. Bacaninha, né? Vamos ver mais uma questão sobre esse assunto? Um terreno de 255 metros quadrados será cercado com arame. Para saber a quantidade necessária de arame, é necessário calcular o perímetro desse terreno. Sabendo que ele possui um formato de um hexágono regular e utilizando raiz de 3 igual a 1,7, a medida do perímetro desse terreno é igual a... Então, eu acabei de mostrar para você que a área do hexágono são 6 lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que a área é 255. 6, não sei o L. Raiz de 3, a questão mandou usar como 1,7, dividido por 4. Esse 4 que está dividindo, eu posso jogar para lá multiplicando. Então, 255 vezes 4 vai dar 1020. Diogão, pega o celular aí para ajudar a gente nas continhas aí, por favor, só para ganhar tempo. 6 vezes 1,7, pessoal. Diogo é o cara cameraman que hoje está me gravando aqui, viu, gente? Cara fera, ó, baixista, pá, gente boa. 6 vezes 1,7 vai dar 10,2 L ao quadrado. Beleza, Diogão? Aí o 10,2 a gente vai passar dividindo, pessoal. Então nós vamos fazer 1020 dividido por 10,2. Se eu não for muito ruim aqui nas contas, dá 100? Se ali está ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 100 é 10.
E aí eu já vi aqui que a questão aqui deve ter tido um errozinho meu de digitação, tá? Põe um zerinho aqui, ó, só para ficar bonito. Então, o lado desse hexágono é 10 metros. Se eu quero, então, saber, né, o perímetro dessa figura, eu vou somar todos os lados. Mas todos os lados, são 6 lados, né? E cada lado mede 10. Então, deveria ser 6 vezes 10. E 6 vezes 10, 60 metros. Então, seria a letra B, tá? Faltou um zerinho aqui na minha digitação da questão para vocês, para ficar mais fácil aqui. Fechou? Bem tranquilo nessa questão. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para você receber as notificações nas próximas aulas que nós vamos estar postando para você. Nos siga nas redes sociais, tá? Brasil Escola Oficial. Não esquece disso. Deixa embaixo também o seu comentário. Beijo, peguei de beijo. Abraço. Tchau.